E eu falei para os pastores, você não tem que repetir a mensagem, você tem que pegar aquilo que Deus fala, aquilo que Deus chama a sua atenção. É um versículo, é uma passagem, é uma declaração, e aquilo chama assim a pregação, assim a mensagem. Às vezes até uma conversa, Deus coloca a palavra na boca de alguém que chama a sua atenção. E ele falou assim, o missionário, disse assim, muitos creem em Deus, nós, Igreja de Cristo, mostramos a existência de Deus. Isso é importante, quer dizer, muitos creem em Deus, mas nós mostramos a existência de Deus, que é bem importante. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Vamos lá, pessoal, e ser-me-eis testemunhas. Quer dizer, quando Deus nos dá o Espírito dele, ele nos dá a virtude do Espírito dele, o poder do Espírito dele. Para quê? Capacitar você a ser uma testemunha do Evangelho, de provar a existência de Deus, que Deus é real. Tanto em Jerusalém, o que nós aprendemos? Jerusalém é o quê? A nossa casa, né? Parentela é a nossa família, nossos familiares, primos, primas, né? Pessoas de perto e de longe. Mas, Samaria, quem são samaritanos? No nosso caso, são os vizinhos. Pessoas estão, né? São vizinhos nossos. E diz assim, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, por onde passarmos, trabalho, onde você estiver, você é uma testemunha do Evangelho. Será que somos? A testemunha de que o Evangelho é a verdade. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 32, nós temos a cura de um homem, mas não é a cura, é isso aqui que nós temos que prestar atenção. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéias, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. Então, o Enéias era um homem santo, santo quer dizer separado, um homem que tinha aceitado Jesus, que tinha se convertido, mas ele era paralítico, estava há 8 anos naquela situação. Aí o Pedro vai ministrar para ele a bênção, isso é importante, ministrou para ele. E disse-lhe Pedro, Enéias, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos que habitavam em Lida e Sarona. Vamos lá, pessoal? Os quais se converteram ao Senhor. Quer dizer, foi uma coisa tão impactante que uma região toda se converteu. Não sei, certamente, ele era um homem público, o caso dele foi um caso notório, mostrando aqui que ele não nasceu paralítico, ele ficou paralítico. Se foi um acidente, se foi uma doença, não sabemos. Mas foi uma coisa que mexeu com toda a região. Por quê? Porque eles viram a existência de Deus. Como é que, entenda, aquele homem poderia ser curado? Como é que aquele homem poderia mudar? De repente, o homem paralítico, o homem que todos conheciam o estado dele, e de repente está de pé. É isso. Nós mostramos com que? Com operações de Deus na nossa vida. Eu lembro de uma senhora que ela foi curada numa de nossas reuniões. E ela, senhorinha já, ela andava de bengalinha com muita dificuldade. Mas ela andou de um tal modo que andava, corria. E eu perguntei, a senhora é casada ainda? Seu marido é vivo? É, meu marido é vivo. A senhora mora em casa ou, entenda bem, em casa ou apartamento? Ela disse, casa, era interior. Eu disse assim, a senhora vai fazer hoje uma surpresa para o seu marido. Geralmente, marido e esposa tem uns apelidinhos deles, não tem? Bem, né, naquela coisa, você tem uma maneira de chamar um com o outro. O senhor vai chegar na porta da sua casa, vai com a bengala, chama ele pelo nome. Quando ele chegar na porta, assim, você joga a bengala para o alto, sai correndo para os braços dele. Quer dizer, o que houve, mulher? Ela vai mostrar o que é a existência de Deus. Então, isso acontece, né, da pessoa ver isso aí. No Antigo Testamento, nós vamos ver um caso que uma mulher era um pouquinho dura. Vamos para o primeiro livro de Reis, capítulo 17. Não vou ler tudo, só vou aqui fazer um resumo e vou te dar o versículo final já, tá? Eu já vou entrar no versículo, entenda bem, do versículo 22, 23 e 24. Mas o Elias, ele estava fugido de Acabe, porque ele falou para Acabe, tão certo como vive o Senhor, que não haverá chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra. 3 anos e meio se passaram e cadê a chuva? Nada. O Elias estava escondido, que Deus mandou ele para um lugar. Aí Deus disse, você vai agora a Sérepta de Sidom, e eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. E o Elias chegou lá. Quando chegou lá, acho que ele disse, eu quebrei a cara. Porque ele viu uma mulher, Deus falou, é essa. Ô, senhora, por favor, me dê um pouco de água. Assim. Senhora,
o que a senhora vai fazer agora? Eu vou pegar uns gravetos, vou fazer um bolo para mim, um bolo para o meu filho, nós vamos comer e esperar a morte, que não tem mais comida em Israel. E ele disse, assim diz o Senhor, a farinha não faltará na sua panela e o azeite na sua botija. O que ela poderia ter dito? Malandrinho, né? Espertinho, né? Vai fazer isso. Não, ela acreditou que o Elias era homem de Deus. E isso aconteceu. Um dia eu ouvi o missionário pregando, gostei, que ele falou todas as vezes que ela ia colocar o azeite, Deus colocava a mão e disse, não, é o meu azeite. Ia colocar a farinha, não, é a minha farinha. Não usou e não faltou. Mesmo assim, nós vamos ver que ela não conseguiu crer ainda que Elias era um homem de Deus, que era uma coisa de Deus mesmo. Talvez achou que foi um truque, sei lá o que ela achou. No versículo 23 diz o seguinte, e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. O filho dela morreu. E ela ficou zangada com Elias. Vem cá, você veio aqui para me trazer o passado, para me afrontar pelo que aconteceu comigo. Agora meu filho, e Elias ficou triste, Deus, o que está vendo? E Deus dirigiu Elias para orar pelo menino. E você está vendo aqui que o menino ressuscitou. Aí diz o versículo seguinte, e Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa. E o deu à sua mãe e disse a Elias, vês aí teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisso conheço agora, que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ela descobriu, aconteceu que existia Deus realmente na vida do Elias. Mas você vê, ela viu o milagre da multiplicação da farinha, a multiplicação do azeite, mas não conseguiu crer, até que ela viu aquele milagre. Ela fez, temos que insistir. Eu contei a história, alguns já ouviram, do pastor Zelino. É nosso pastor lá no Rio de Janeiro, em Madureira. Madureira tem a igreja sede, onde é o pastor Maico, e tem a da Estrada do Portela, onde era a sede, que é o pastor Zelino. Zelino eu conheço de muitos anos, mais de 40 anos. O Zelino, a primeira vez que eu fui na casa dele, ele não era da igreja, o irmão dele se batizou junto comigo. Ele, o pastor Luiz da Paraíba, o pastor Joaquim, que está no Paraná, todos nós fomos batizados no mesmo dia. E nós fomos lá fazer uma visita. Cada semana a gente ia na casa de um jovem, né? Ia lá, evangelizava e evangelizamos o Zelino. Ele era líder de um pagode, um grupo de pagode de samba, falando assim, Pique Samba Show. Despertinho, assim, o jeitão dele, né? Mas levamos ele a Cristo, falando tudo. Tempo depois se converteu. Aí ele se tornou depois um pregador. Foi pastor no Amazonas, foi pastor em Jundiaí, foi pastor em Franca. Quando ele estava em Franca, a mãe dele se converteu. Mas a mãe dele teve uma experiência tremenda com Deus. O quê? Ela ficou doente, ela foi a óbito, morreu mesmo. Ficou na pedra do necrotério. Nessa época, ninguém era de Jesus. Só a família dela, que era, e a família dela orou. E ela voltou à vida, ressuscitou. Apesar disso, ela não se converteu, não. Depois ela viu o filho dela, o Elias, se convertendo, viu o Zelino se convertendo e não se rendeu a Cristo. Tempos depois, quando ele estava pastor de Franca, ela se converteu. Você vê que tem pessoa que é meia durona de se converter, né? Mesmo vendo maravilhas, mesmo vendo operações de Deus, a pessoa fica desse jeito, fica, né, sem entender por que não se converte. Bem, depois aí o pai dele, eu fiquei sabendo há pouco, eu nem sabia que o pai dele estava vivo, que não era de Jesus. Vendo tantos milagres, agora que ele se converteu. Tudo isso que eu falei para quê? Então nós temos que provar a existência de Deus. Mas não é só com curas, vimos duas curas, dois milagres, a ressurreição e a cura. Nós vamos para o Novo Testamento, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 5,17, assim que, se alguém está em Cristo, vamos lá pessoal, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Não é só cura, não, é mudança de vida. É mudança realmente, atitude, quando a pessoa tem Cristo, encontra Cristo, ela não pode ser mais a mesma criatura, ela é uma nova criatura. Esse homem não era nascido de novo ainda, mas se dá um exemplo de quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus. Quando a pessoa verdadeiramente se converte, vamos para Lucas capítulo 19. Não vou ler a história toda de Zaqueu, não, porque é muita coisa para nós. Nós vamos ler do versículo 7 em diante. Zaqueu era publicano, chefe dos publicanos, e era um homem rico. Ele procurava ver quem era Jesus, que havia de passar por ali. Aí ele subiu numa figueira,
porque ele queria ver, ele era de pequena estatura, tinha muita gente, ele queria ver Jesus. Eu chamei a atenção, pessoal, por que esse homem queria ver Jesus? Qual a curiosidade? Que certamente ele ouviu o quê? Milagres, maravilhas, né? Operações de Deus, e ele ficou pensando, esse homem existe mesmo? Olha, seu Zaqueu, um paralítico andou quando ele orou. Olha, um morto ressuscitou, olha isso, aquilo. Será que existe? E nasceu nele essa vontade de conhecer Jesus. Aí quando ele subiu na árvore, Jesus estava passando por ali, Jesus olhou para cima, viu o Zaqueu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Sabe quando ele falou, Senhor, aquele baixinho ali em cima é o Zaqueu. Não, Zaqueu ficou surpreso e desceu com alegria, recebeu Jesus em casa. As pessoas não entendem quando uma pessoa se converte, diz assim, e vendo tudo isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede um pecador. Jesus entrou na vida desse pecador, mas calma. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, vamos lá, o restituo quadruplicado. Eu acho que nessa hora, eu tenho falado, que o pessoal ficou assim, ó, já ouviu alguém falar assim, boca aberta, queixo caiu? Por quê? Porque o Zaqueu era publicano. O que é um publicano? Ele era praticante da avareza, ou seja, o homem que amava o dinheiro, o homem que fazia qualquer coisa pelo dinheiro. Agora esse homem está dizendo, eu dou metade dos meus bens aos pobres. Não é possível. Sabe por quê? A Bíblia fala, sai daqui não, Tiago 2,26, a Bíblia diz assim, Tiago 2,26, olha o que diz, Tiago 2,26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, vamos lá, assim também a fé sem obras é morta. Se você diz que está em Cristo, o que nós acabamos de ler agora mesmo? Quem está em Cristo, nova criatura é. As atitudes aparecem, elas surgem. Uma pessoa me perguntou hoje, nas perguntas, perguntou assim, como é que nós descobrimos se uma pessoa é de Deus mesmo? Se ela realmente tem uma conversão? Vamos voltar para a Bíblia. Vamos para Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Olha o que diz. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo e alegria, paz, longanimidade, paciência longa, benignidade, bondade, entenda, fé, mansidão, temperança. Basta para nós. Então, o que está dizendo aqui? Quando a pessoa se converte, essas coisas aparecem. Pelo fruto se conhece a árvore, não é assim? E a pessoa nota se a pessoa se converteu mesmo. Se a pessoa teve um encontro verdadeiramente com Cristo, nota isso aí. E o Zaqueu mostrou o quê? Essa palavra aqui, volta um pouquinho lá, que está dizendo assim, fé, ela quer dizer fidelidade à palavra de Deus. Ele mostrou uma fidelidade à palavra, porque o Senhor entrou no coração dele. Quando Deus entra, a pessoa muda. O meu irmão mais velho me contou assim, Jaime, sabe quem se converteu? O fulano. Eu não vou citar que hoje o pessoal é cheio de mimimi, cheio de coisinha, aí qualquer coisinha processa, não faz não sei o quê. Então, falar numa linguagem alta. Esse rapaz vivia uma vida promíscua, uma vida devassa, uma vida, vamos entender, um corpo de um homem totalmente mudado, dá para entender. Ele se converteu. O que é isso? Isso é Deus. É provando o quê? A existência de Deus. Como é que pode a pessoa com uma vida daquela promíscua, de uma vida devassa daquela? Mas teve um encontro. É isso que ele está dizendo para nós, quem está em Cristo é nova criatura. E o Zaqueu mostrou que Cristo entrou na vida dele. Olha a reação do Senhor. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então a salvação vai entrar na sua casa, porque a sua família vai ver o que é a existência de Deus. Lembra no início? Muitos creem em Deus. Nós mostramos a existência de Deus, porque o que aconteceu conosco, ou o que aconteceu com fulano, o que acontece na nossa vida, é Deus. É a existência de Deus. Para terminar, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Saulo de Tarso, versículo 19. Saulo era o que, pessoal? Perseguidor de cristãos. Nós lembramos que quando Estevão morreu, quem consentiu tudo? Saulo de Tarso. Estava comandando as roupas daqueles que foram maltratar, tirar, jogar no Estevão, ficou aos pés dele. E esse homem ele era tão defensor da sua religião, isso o religioso faz. O religioso mata pela religião. O evangelho traz vida, mas o religioso mata. Mata quem é contra a fé dele. E o Saulo fez isso.
Ele era ligado ao farisaísmo, ao judaísmo, e ele achava que o cristianismo veio para acabar com eles. Então ele fez para matar. Mas ele perseguia, me mandava na prisão. Aí ele pegou carta dos principais da sinagoga para levar preso todos aqueles que invocavam o nome do Senhor. E ele foi, aí teve um encontro com Deus no caminho para Damasco. Deus se revelou para ele. Aí Deus mandou um homem chamado Ananias ir lá orar por ele, e Paulo recuperou as vistas, porque tinha ficado cego. Versículo 19, e tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. Paulo agora era um discípulo também. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Atenção! E todos os que ouviam estavam atônitos, desbaratados, confusos, e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para levar aos principais dos sacerdotes, presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundiu os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era... que Deus era real, que Deus tinha entrado na vida dele. É isso. Mas, cara, não é esse cara que se prostituía, lá de Guadalupe que eu falei. Não é esse cara que era assim, 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 mudou. Não é esse cara que enchia a cara, mas esse cara não era paralítico, não é o seu Enéas. Peraí, pessoal, quem é aquele ali? O seu Enéas, é o senhor mesmo? Sou. Ô, seu Enéas, o que houve? Rapaz, você sabe que eu aceitei Jesus. E hoje, Jesus me visitou através do apóstolo Pedro, fez uma oração por mim, olha aqui como é que eu estou. Aquilo mostrou aí, todo mundo ficou impactado. Igreja de Cristo, a fé sem obras é morta. Como é que eu consigo, assumindo a palavra de Deus, tomando posse daquilo que está escrito, andando por fé, primeiro confissão, depois possessão. Muita gente quer possuir para depois confessar. Não, começa a confessar, ou seja, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu começo a assumir o que Deus diz, você começa a assumir o que Deus diz, as obras vão aparecer. Porque ele diz, eu honro os que... Porque ele diz, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Como é declarar que você é uma nova criatura? Quando vier pensamento, não, eu sou morto para o pecado. É ódio de alguém que você tinha no passado. Não, eu sou nova criatura, eu oro por essa pessoa hoje. O mundo vai começar a notar isso. Então você vai provar a existência de Deus. Agora nós vamos para a mensagem da ceia já. 1 Coríntios 11, 23. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por quê? Todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer, isso inclui eu ou você. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Vamos lá, igreja, examine-se, pois o homem... a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Antes de participar, se examine, Deus, eu sou nova criatura mesmo? Senhor, me perdoe, se eu não tenho conseguido assumir a Tua palavra, se eu tenho falhado, se eu tenho desprezado a Tua palavra, o Senhor me perdoa, Ele vai te perdoar. Se você quer uma nova vida com Cristo, preste atenção que pode ser a chance da sua vida, hein, rapaz? Você pode, a Bíblia diz, hoje te pedir a tua alma. Se hoje você morrer, rapaz, você vai morar onde? No inferno? Toma uma posição séria hoje. Estou aqui falando a palavra de Deus. Toma uma posição hoje na vida. A Bíblia diz, os antigos sabem o que diziam? Para morrer, basta estar velho, basta estar vivo. Muitos jovens foram embora já. Muitos jovens foram. Você está tendo a chance da sua vida agora, de morar no céu, de reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz e pedir para Jesus lhe dar uma nova vida. Não importa, você pode ter vindo uma vida promíscua, devassa, você vai ser uma nova criatura. Pode ter certeza. Você pode ter vivido uma vida imoral, você vai ser uma nova criatura. Você pode ter vivido uma vida criminosa ou religiosa, quem está em Cristo é nova criatura. Pode ter certeza. A virtude do Espírito Santo virá sobre você hoje e fará de você uma nova criatura. Você que está aí pela TV, pela rádio, pela internet, é a hora.
A Bíblia diz: se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, serei com ele, ele comigo, ele quer entrar. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para quem? O diabo e seus anjos, não foi preparado para nenhum homem. Deus não quer que você vá para lá. Basta que você reconheça no seu coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Você creia no seu coração que ele ressuscitou dentre os mortos. Diga para ele: Jesus, me salva, ele vai te salvar. E pode ter certeza. Depois nós vamos orar por você, orar pelos enfermos também. Que Deus hoje o que Deus curou de pessoa estava com o abdômen inchado. Deus foi e desinchou, fez coisa bonita. Quer fazer isso. Mas aqui a coisa mais profunda é a salvação. Você que já é de Jesus, não, pastor, já sou batizado. Fala para ele: Jesus, onde eu errei, onde eu tenho errado, o Senhor me perdoa, ele vai te perdoar. Se um dia você tomou uma decisão, se batizou, mas você se afastou de Jesus, hoje Jesus está chamando você de volta. Não importa quanto longe você possa ter ido. Ele disse: o que vem a mim, ou de maneira alguma, o seu erro não é maior do que o amor de Deus. Porque pecar é uma coisa, viver em pecado. Se a pessoa está vivendo em pecado, ela não pode participar, a não ser que ela tome uma decisão hoje de se reconciliar com Deus e pedir a Deus a comunhão, pedir a Deus o perdão. E quem já é de Jesus, diga: não me deixe perder a salvação, me perdoe onde eu tenho errado. E se você quiser tomar a decisão hoje, repito, você pode ser ligado a uma religião, você pode ter tido vida criminosa lá, o que for, você vai ser uma nova criatura. Por favor, feche teus olhos e faça uma oração. Essa oração, ela é personalíssima. O que é isso? Eu não posso te representar. Eu não posso fazer por você. Ele diz: com a minha voz eu clamei ao Senhor. Clame com a sua voz. Pai, estamos orando. Pai, olha para mim, olha para ele, olhe para ela, olhe para o teu povo com teus olhares de amor e de misericórdia. Onde erramos, de maneira consciente ou inconsciente, perdoa-nos. A tua palavra diz que o Senhor perdoa todos os nossos pecados. E o Senhor está nos perdoando agora. Ele perdoa, meu irmão. Alguém quer se reconciliar com Deus hoje? Diga: Jesus, eu quero. Jesus, eu volto. Eu estou de volta, seja bem-vindo, ou de volta ao reino de Deus. E se você hoje quer tomar uma decisão, não importa quem foi você será uma nova criatura. Basta você reconhecer no seu coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Basta você reconhecer no coração que ele ressuscitou dentre os mortos. Diga para ele: me salva, ele vai te salvar. Jesus, muito obrigado. Por esse momento tão lindo, não só aqui, pela rádio, pela TV, pela internet, tem gente que diz: eu quero morar no céu. E todos digam amém. Glória a Deus. Olha para mim. Quem vai participar? Todo aquele que é de Jesus, quem era e quem passou a ser a partir de hoje. Mas eu ainda não sou batizado, preste bem atenção. A pessoa aceitou Jesus como homem na cruz. Depois ele morreu. Jesus disse: hoje estarás comigo aonde? Paraíso. É claro, se você vai ficar vivo, que eu creio que você vai ficar, você não vai morrer, aí você vai para o batismo. Aqui, a aula do batismo, todos os sábados, depois do culto das 14 horas, tem a aula do batismo. Todos os domingos, depois do culto das 11, tem o batismo nas águas. Aí você vai. Se for em outra igreja, fala para o pastor lá que você aceitou Jesus, o meu colega vai instruir o que fazer. Agora você pode participar dignamente. Por favor, agora eles vão passar, você pega o pão, pega o cálice, não coma, não beba antes da bênção, tá bom? Ora, masicanta la maduria. Por semelhante modo, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: levante o cálice. Pastor Leandro ministra as bênçãos da nova aliança no sangue do Cordeiro. Que sangue precioso, cada gota daquele sangue foi derramada por mim e por você. Nós estamos aqui hoje graças àquela obra realizada pelo Senhor Jesus. Esse sangue que tirou o pecado. Nós podemos glorificar ao Senhor Jesus. Louve a Deus. É a nossa primeira Santa Ceia de 2025. Glorifique a Ele, exalte a Ele, solte a sua voz. Isso, exalte o nome de Jesus. Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão com o Senhor. Nós te louvamos por estarmos aqui hoje. Apresente o cálice e diga: Senhor Deus, este cálice é o cálice da nova aliança. E eu declaro diante do Senhor e de todos que Jesus Cristo, o teu Filho, é o meu único e suficiente Salvador. Eu assumo todas as bênçãos da nova aliança. Podem participar agora. Aleluia. Deus salamamaramama.
Oh, receba a unção, receba da força de Deus, da vida de Deus. Gloricantalama. Obreiros e obreiras, cadê o povo barulhento do Senhor? Homens e mulheres, jovens e moças, que oferecem a Deus o cântico agora, que oferecem o louvor ao Rei da Glória. Dirimassorocantala. Diomaramalamamamamamashu. Doramachia cantalama. Tá bonito a presença de Deus. Oh, levanta-te, anima-te agora. Jesus Cristo te dá saúde, receba a saúde. Ele te dá uma nova vida, Ele te deu uma nova vida. Tem a virtude do Espírito Santo sobre você, para você ser uma testemunha do Evangelho. Você pode sentar, você de casa, seja bem-vindo também, em nome do Senhor Jesus. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quem estava com um inchaço? Verifique aí agora, pastor. Sério, o dia todo. Não precisa falar no microfone, não. Pode ser que fala comigo direto. Alguém estava com esse inchaço? Pode ser, eu senti como sendo um inchaço. Alguém sentiu que estava estufado alguma coisa e saiu? Só levante a mão. Alguém estava assim? Glória a Deus. O dia todo. Alguém estava com dor no ombro, no braço, que saiu? Levante a mão se alguém estava assim. Que eu orei para você ter saúde. Tem que dar o testemunho. Quem está com depressão, essa noite tem que ser a noite da sua vida. Você dormir como você nunca dormiu e com paz. Quando vier qualquer tentação, você repete isso aqui, o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz a respeito de depressão? Nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Cadê o rapaz lá? 1 Coríntios 2,16. Sempre que vier, não. Eu tenho a mente de Cristo. Está lá. Tá bom? Então declare isso em nome de Jesus. Deixa eu pedir oração para vocês. Se você é um patrocinador da obra de Deus, está sem esse folheto aqui, eles vão passar e você pede. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva se você sentir. Não tem que dar nada aqui. Depois o pastor fala do dia da oferta. Isso aqui é o ministério que Deus dá para a pessoa ajudar a pregar o Evangelho. Ela preenche aqui, no verso faz um pedido de oração. Esse folheto aqui, o Show da Fé alcança milhões de pessoas ao redor do mundo, levando o Evangelho. Querido patrocinador, você é parte dessa missão que ilumina. Aqui tem uma oração, aqui tem as contas das missões, e aqui o que você escrever aqui, escreve aqui para você acompanhar. Pede para eles, tá bom? Você de casa pega no QR Code, abre o celular, na câmera do celular, aponta para aqui, vai ser uma linha amarela, você toca, todas as informações estão ali, tá bom? Como tem gente que não consegue abrir, deixa eu dar a conta do Bradesco para você. Bradesco, agência 3378-2, conta 29315-6. Pode fazer um Pix com o CNPJ, abre no aplicativo do banco, palavra Pix, chave Pix, esse número aqui, 30.902-803-0001-00. Pode fazer também nas lotéricas, qualquer lotérica, vá ao caixa e diga doação Show da Fé. Mesmo que não peça um código, você dê 3091-2065, tá bom? Toda igreja nós ensinamos a fidelidade do dízimo. Aí, no envelope do dízimo tem as contas. Você transfere da sua conta para a conta da igreja, manda o comprovante para a Igreja da Graça que você frequenta. Esse aqui do vídeo é o da sede, 11-996-55-3068. Manda agora, pode mandar em nome de Jesus, tá bom? Tem até do mês passado, pode mandar em nome de Jesus. Agora deixa eu falar da nossa TV para você. A nossa TV é a TV por assinatura, que nós falamos em todos os cultos da igreja. Por quê? Que é o modo de evangelizar a família. Quem não conhece, pede a programação da nossa TV, que os obreiros estão passando, porque falamos que é uma instituição da igreja. O custo é baixo, não é porque não vale nada, porque é da obra de Deus. Canal CJC é Juventude. Canal IGD, o canal, todos os cursos aqui da sede passam na casa da pessoa. O canal da Bíblia é um locutor lendo a Bíblia 24 horas. Show da Fé 1 e 2, Show da Fé culto antigo, Show da Fé culto do dia. Tem a Rite Espanhol, tem canal da Igreja de Oração, peça para eles. Você de casa que está aí pela internet, printa, tira a foto desse número que está aí, 0800 201 4000, 0800 201 4000 ou nossatv.tv.br.